Hi, I'm Teacher Barbara, fundadora da TB English, e essa é a primeira aula da semana Você Fluente. Bem-vindo, bem-vinda à semana Você Fluente, uma semana de treinamento for free, onde você vai aprender através de estudos de caso, histórias e fundamentos, uma metodologia que tem ajudado vários alunos a atingir a tão sonhada fluência sem precisar sair do Brasil. Pessoas de todas as idades e de diferentes profissões, professores, músicos, gerentes, contadores, estudantes e pessoas que começaram com diferentes níveis, desde nível avançado e conseguiram desenvolver ainda mais a fluência, até pessoas que começaram do nível 0 e atingiram uma naturalidade na hora de falar e se comunicar em inglês. Você vai ver bem de perto casos de pessoas que em apenas um mês deram um salto na fluência, coisa que eles demorariam de 2 a 4 anos até em cursos convencionais. E olha, eu não estou falando de milagre, pílula mágica ou de simpatia. Não, não é nada disso. Eu vou te mostrar passo a passo como essa imersão da técnica Você Fluente consegue ser tão forte quanto fazer um intercâmbio. Mas antes disso, antes de entrar na metodologia, eu queria compartilhar o testemunho de uma aluna nossa que eu acredito que você vai se identificar, que tem um fator em comum com todos os alunos que estão aqui na Semana Você Fluente, que é o grande desafio, o desafio de atingir a fluência. Será que eu consigo? Meu nome é Patrícia e eu sou do Rio de Janeiro. Um dos meus hobbies é viajar e eu queria ter autonomia para falar inglês. Eu sou um pouco tímida, então eu tenho essa dificuldade e eu gostaria de me sentir segura. E além disso, eu gostaria de assistir a séries sem legenda, porque eu sempre percebi que as legendas elas perdiam muito do conteúdo do seriado. Então eu não queria ficar dependendo da tradução. A gente não sabia dos resultados, a gente ficou um pouco ansioso, porque a gente sabe que não é mágica. Então, por melhores que sejam as técnicas, a gente tem que receber de uma boa profissional e também fazer a nossa parte. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi muito divertido, não era uma coisa maçante, então a gente aprendia se divertindo. E no final das 4 semanas, a gente percebeu a evolução que nós tivemos. Não foi mágica, como eu falei com vocês, nós fizemos também. A gente fazia final de semana, a gente fazia todo o curso completo. E depois que a gente percebeu que a gente poderia utilizar essa mesma técnica depois do curso em outros seriados, a gente ficou muito feliz. É muito gostoso você ver esse desafio que você pode usar essa técnica em qualquer outro filme, seriado. E agora, recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás, com o furacão, né, com a Irma, a gente gosta muito de Orlando, a gente esteve lá, então a gente queria acompanhar como é que estava os acontecimentos e no Brasil não passava, a gente colocou em vários canais e não estava passando, então a gente resolveu colocar no CNN, a gente sabia, enfim, a gente sempre tem aquele preconceito que a gente não vai entender as coisas, mas a gente queria ver, eu estava muito preocupada, estava muito ansiosa. E a gente colocou na CNN, e quando a gente colocou na televisão, eu e ele, a gente olhou assim um pro outro e a gente não acreditava, a gente ficou assim olhando, aí eu falei, você tá entendendo como eu tô entendendo? É inglês mesmo, não é traduzido? Ele falou assim, impressionante, Paty, realmente é uma evolução muito grande e em pouco tempo a gente teve esses resultados. Legal, né? E assim como esse, temos muitos outros testemunhos lá no nosso canal do YouTube, Teacher Barbara Channel. Agora você deve estar se perguntando, que lugar é esse? Por que o cenário mudou de repente? Bem, eu estou aqui na Chapada dos Veadeiros e o motivo que eu estou aqui falando com vocês é porque tanto Brasília quanto a Chapada dos Veadeiros fazem parte da TB English, da história da TB English. E antes de eu entrar nas técnicas e começar a explicar essa sequência de técnicas que mudou totalmente a minha vida no francês, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história e da origem dessas técnicas e de onde elas vieram. Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada lá e durante a minha infância eu nunca estudei inglês. Na verdade, eu detestava inglês, tinha muita dificuldade, estudava apenas na escola porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar um curso de línguas. E com 15 anos de idade eu fui morar em Nova York, porque a minha mãe foi para lá para tentar a vida, atrás de melhores oportunidades, emprego e tudo mais.
Quando eu cheguei em Nova York com 15 anos de idade, eu não falava nada, nem My name is Bárbara. Mas o legal foi que eu aprendi o inglês ali na vida real, no cotidiano, e eu percebi que eu voltei para o Brasil super fluente. Eu passei a minha adolescência lá, fiz high school, e quando eu voltei, eu tinha ido sem falar nada, eu voltei super fluente. Aí é claro que eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre acreditei que a gente só consegue trabalhar a fluência e falar como um nativo, ou com naturalidade, não digo nem como um nativo, mas falar com naturalidade, indo para o exterior, fazendo intercâmbio e passando um tempo. Sempre acreditei nisso. E o tempo foi passando. Eu me tornei professora de inglês, muito nova. Eu comecei a dar aula em 97, aos 18 anos de idade. E trabalhei em vários cursos. Trabalhei por muitos anos num curso tradicional de nome, em Goiânia na época. Fui coordenadora do curso também. Depois eu morei em São Luís do Maranhão. Fui para Brasília, onde eu continuei dando aula nesse curso. Passei depois um tempo na Austrália para fazer cursos e aprender novas técnicas de ensinar meus alunos. E voltei para o Rio de Janeiro, mais ou menos quando eu estava com 30 anos de idade. E foi aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu falei, não, agora está na vez de eu escolher a língua que eu quero aprender. Eu sempre tive um sonho enorme de aprender francês. Eu sou professora de inglês, mas eu acho a língua francesa linda, ou a pronúncia, adoro filmes franceses e sempre tive que assistir filme com legenda. E como professora de línguas, como professora de inglês, eu me incomodava um pouco com aquilo. Aí eu falei, não, vou tentar. Tinha 30 anos na época, e aí, só que na hora eu fiquei assim, poxa, mas eu não tenho família na França, não tenho amigos, né? Também não sei nada. E eu não tinha dinheiro para ir para a França fazer intercâmbio, porque é caro, é bem legal, mas é um grande investimento. Então eu falei, ok, vou me matricular num curso regular aqui do Rio de Janeiro. Fiz a minha matrícula e comecei do zero, não sabia nada. Depois de um ano de curso, fiz um ano de curso, eu sentia que estava aprendendo, mas aí eu comecei a me sentir como meus alunos. Eu aprendia, mas lentamente, era muito vocabulário. Eu chegava numa aula e eu tinha uma quantidade muito grande de conteúdo que na aula seguinte já passava para um novo conteúdo. Eu não tinha tempo de absorver aquele conteúdo, muito menos ter segurança e me tornar fluente. Que a fluência é isso, né? A fluência é o quê? É você conseguir falar sem traduzir o tempo todo. É você falar naturalmente, é você conseguir entender um filme, você conseguir ir numa viagem para o exterior e se comunicar. E eu via que isso não estava acontecendo. Teve até uma história engraçada que no início desse curso eu fui para a França pela primeira vez, a turismo. Só que eu passei muita raiva, muita. Eu falava inglês, mas mesmo assim nessa viagem os franceses quase não falavam inglês. Eu tentava me comunicar, mas não adiantou nada. Eu chegava nos restaurantes e não conseguia pedir o prato que eu queria. Chegou numa hora que eu, sem brincadeira, sem exagero, eu quase passei fome. Porque eu não conseguia pedir o que eu queria, eu comecei a ficar irritada, frustrada, incomodada, então eu pedia croissant, porque eu conseguia falar. Aí eu acho que foi esse o momento que eu falei, resolvi dar um basta. Eu voltei para o Brasil e pensei, eu tenho que fazer algo, que senão eu vou acabar desistindo do francês. Um ano de investimento num curso caro, né, um curso tradicional de nome, que eu estava aprendendo, mas muito lentamente. Eu falei, nossa, eu vou ficar 5 anos aqui e não vou adquirir fluência. E também não podia ir fazer o intercâmbio na França. Então, qual foi a minha ideia? Eu comecei a pensar, por que a gente fica fluente fazendo intercâmbio, morando fora? Porque a gente tem contato com a língua todo dia. É uma imersão na língua. Aí foi a sacada. Eu vou criar essa imersão morando no Brasil. Mas como? Como é que eu vou começar? Aí eu juntei toda a minha experiência de sala de aula como professora, que nessa época eu já estava dando aula há um tempão. Eu comecei a dar aula com 18, eu estava com 30 e pouquinho, 31. Então, eu tinha um bom tempo de sala de aula como professora, já tinha trabalhado em diversos cursos, diferentes metodologias, e eu peguei toda essa experiência de sala de aula como professora, o que eu via que funcionava com os alunos, e também a experiência que eu tive morando fora, e levei para o francês. É claro que no início era complicado, que estava tudo bagunçado, então eu tive que organizar todas aquelas ideias e começar a desenvolver atividades específicas, usando minisséries, filmes. Eu usei muito a televisão. Eu comprei um canal francês, o TV5 Monde,
Mas aí eu não assistia televisão só sentar e assistir, porque isso não dava resultado. Eu não entendia nada, entendia só o merci no final do noticiário. Eu comecei a colocar técnicas com horário específico, né? Eu tinha uma duração para fazer aquela atividade. Cada dia eu mudava a técnica e foi aí que eu fiquei. Eu mudei, eu fui da frustração, do desânimo, da desmotivação, que eu estava quase desistindo, para uma animação enorme. Foi assim, coisa de 2 meses. Em 2 meses eu já estava sentindo, em pouco tempo, não lembro exatamente, 2, 3 meses, uma diferença enorme só de fazer aquelas atividades diárias na minha casa no final do dia. Aí eu falei, vou para a França de novo para ver se eu sinto alguma mudança, ver lá na prática, na vida real. Dito e feito. Cheguei, foi outra coisa, parecia, o mais engraçado é que era o mesmo lugar, a mesma língua, mas eu tinha mudado. E aí, essa sensação de falar realmente é possível, porque eu acreditava também que não era possível. E eu cheguei no Brasil e vejo as pessoas falando, não, tem que ir para o exterior, mas o dólar está alto, o euro então nem se fala, como é que eu vou fazer intercâmbio? E aí eu falei, é possível, eu tenho a obrigação de dividir isso, de compartilhar, de levar isso aos meus alunos. E, resolvendo dar um basta, eu falei, não vou mais ficar de olhos fechados, fingir guardar isso só para mim. Eu comecei a usar com os meus alunos particulares. Eu pedi demissão de todos os cursos nessa época no Rio de Janeiro, porque eu precisava ter tempo para fazer isso e organizar com os alunos particulares. E foi aí que eu comecei a trabalhar apenas com aula particular. Pedi demissão, comecei com os meus alunos e fomos indo aos poucos, numa aula individual, em grupo, mas aí eu continuava ouvindo, quanto mais o tempo ia passando, mas não só alunos meus, amigos, às vezes você está numa mesa de bar, as pessoas começam a falar, você é professora de inglês? Nossa, eu nunca vou aprender inglês, inglês não é para mim. Você tem noção quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Frases como, inglês não é para mim, não, eu tenho que passar 1 ano fora para conseguir falar inglês, mas é impossível, porque eu tenho família, tenho meu emprego, não posso largar. E quanto mais eu ouvia as pessoas falando isso, mais eu pensava, gente, mas é possível. Tem como, morando no Brasil. Mas não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar na prática. E foi isso. Eu juntei tudo isso e a gente teve o primeiro grupo do Você Fluente, que foi um sucesso, que veio simplesmente para comprovar tudo que eu já tinha vivenciado e que os meus alunos particulares vivenciaram de uma forma mais assim solta. E aí, dentro do curso Você Fluente, em 1 mês, eu tive realmente a prova que essa transformação é possível. Então eu estou aqui para passar para você, e se você conhecer pessoas que se encaixam nessa situação, para que a gente possa mudar essa situação de uma vez por todas. Você se encontra, você sente o que eu sentia quando comecei a estudar francês? Ou você tem amigos que falam essas coisas que eu acabei de falar? Então, eu quero a ajuda de vocês para conseguir mudar, virar esse jogo. Você acredita que apenas 5% dos brasileiros realmente conseguem falar inglês bem? Nesse ano, atualmente, de acordo com a British Council e a revista Exame, apenas 3% dos brasileiros se consideram fluentes. E eu acho isso um absurdo, que uma língua que tem a importância que tem na globalização, pessoas perdendo oportunidades de emprego, perdendo viagens para fora, se sentindo frustradas, né? Juntando dinheiro a vida inteira e quando chega no exterior não consegue falar nada. Não, a gente precisa mudar isso. Então, se você está comigo, vem comigo e presta atenção nessa sequência que a gente vai começar a trabalhar aqui na Semana Você Fluente. Agora que você já sabe a história e da onde surgiu a metodologia Você Fluente, eu vou te explicar os 2 pilares principais que fazem com que a nossa metodologia seja totalmente diferente dos cursos tradicionais. E como você também pode atingir os resultados que eu atingi no francês e que muitos dos meus alunos atingiram no inglês. E qual que é a grande diferença? O que acontece nos métodos e nos cursos tradicionais? Primeiramente, traduzir do português para o inglês. O aluno acaba travando na hora de falar e perde o timing da resposta, porque ele tem que pensar muito para depois falar. Outro fator é que no ensino tradicional se aprende a gramática, sem a escuta e a fala. E o pior do que tudo isso é que se aprende sem nenhum contexto ou uma sequência adequada. O problema é que o aluno até entende todas as regras gramaticais,
mas quando for falar, ele vai querer falar exatamente como a regra manda. E pensa comigo, isso não acontece na vida real. Nem no inglês, nem no português, nem em idioma nenhum. A língua falada é diferente da gramática. No ensino tradicional, quase sempre não se tem cuidado de fazer uma conexão entre o aprendizado cognitivo e o sentimental, o racional e o emocional. Provavelmente você já sabe que o nosso cérebro tem maior facilidade de manter informação que esteja relacionada com a emoção. Alegria, tristeza, surpresa, espanto. Por que você acha que a maioria dos telejornais só mostram violência? Porque isso impacta muito mais, infelizmente. No ensino tradicional, o aluno aprende um conteúdo complexo e na aula seguinte ele já está vendo outro tema tão complexo quanto, sem ao menos ter a chance de treinar, praticar e gravar o conteúdo anterior. Isso vai acumulando o conteúdo e o aluno se sente perdido e com falta de confiança e acaba travando. O resultado é que na próxima aula esse aluno já não vai lembrar nem de um assunto nem de outro, simples assim. E eu digo mais, gravar informação é muito diferente de interiorizar a informação. E isso faz toda a diferença. Sem contar que quase nenhum curso tradicional cria uma conexão com a sua realidade e com a sua vida real. E o que dizer do jeito papagaio de se aprender a falar inglês? Todos esses fatores dos cursos tradicionais realmente levam a essa trava e essa falta de fluência. E se depois de passar anos e anos estudando uma pronúncia, você se encontra numa situação da vida real que você não entende nada que um nativo diz pra você? Como é que você se sente? Frustrado, frustrada, né? E isso acontece muito nos métodos e cursos tradicionais, porque você acaba praticando a pronúncia que não é a pronúncia verdadeira. E na hora de usar o inglês, você acaba travando e não atingindo a naturalidade nem a fluência. E por isso que a metodologia Você Fluente combate esse maior problema dos cursos tradicionais através de uma sequência de 5 técnicas. E claro, com fundamento nos 2 pilares principais que fazem com que você aprenda inglês e pratique inglês diretamente ligado ao seu cérebro, de uma forma natural, como uma criança aprende a falar qualquer língua. Mas antes disso, eu queria rapidinho fazer um parênteses e dividir algo com vocês. Não sei se você já participou de algum treinamento online. Eu já participei de vários. E a maioria deles oferecem conteúdo de muita qualidade, conteúdo maravilhoso, e no final você é surpreendido com uma oferta. E às vezes a gente se sente enganado. Eu me sinto assim, pelo menos. Então, por isso, eu quero ser bem transparente e sincera com você desde o início. Então, na semana Você Fluente, eu vou te garantir 3 coisas. Primeiramente, nessa semana, você vai descobrir o porquê o método Você Fluente funciona e como ele funciona. Em segundo lugar, eu mesma vou aplicar juntinho com você, passo a passo, 100% de cada etapa das 5 técnicas. Em terceiro lugar, e mais importante, você vai estar pronto ou pronta. Mas pronto para quê, teacher? Bem, para escolher um dos 2 caminhos. Ou seguir a sua jornada até a fluência by yourself, por você mesmo, ou pronto ou pronta para conhecer o Você Fluente 3.0, que é o nosso curso de imersão e a continuação da semana Você Fluente. Então, esse é o meu compromisso com você. Mas e você? Qual que é o seu compromisso com você mesmo, com você mesma? Você realmente está decidido, decidida a acabar com esse problema de fluência e se tornar e dar um salto na sua fluência agora, esse ano? Ou você vai continuar reclamando e postergando esse tão sonhado momento do seu inglês? Se a sua resposta é sim para minha primeira pergunta, se você está decidido, decidida a dar esse passo e esse grande salto na sua fluência, eu vou te pedir uma coisa. A gente vai fazer uma técnica milenar que ajuda e muito em momentos de decisão como esse. Vai lá e pega uma caneta e um papel. Vai, tô falando sério, vai lá, pega uma caneta e um papel. Eu espero você, pode pausar o vídeo, tá? Pega caneta, papel, qualquer papel. Papel pequeno, grande, não importa.
caneta, lápis, também não importa. O importante é o seguinte, você escrever, a partir do momento que você tomou essa decisão, você escrever, eu me comprometo a aplicar a técnica Você Fluente e dar um salto na minha fluência. Eu tô falando sério, eu sei, não é brincadeira não, não é besteira não, isso é comprovado, eu mesma faço isso e já tive muitos resultados bons. Quando você tem uma decisão na vida, escreva num pedaço de papel que isso vai se realizar, isso já é um grande passo de comprometimento. Vai lá, vamos lá, escreve, pausa, vai lá devagarzinho que eu espero. Eu me comprometo a dar um salto na minha fluência usando a metodologia técnica Você Fluente. Escreveu? Bem, então agora sim a gente pode começar. Agora sim você está preparado, preparada para logo na sequência conhecer os 2 pilares da nossa metodologia. Agora, para a gente terminar a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro da semana Você Fluente, eu vou te explicar os 2 pilares, os pontos fundamentais dessa série de técnicas, da metodologia Você Fluente, para que você entenda o principal. Sem esses 2 fatores, eu falo que são pontos chaves, não adianta nada. A série de técnicas não tem uso, é useless, é inútil. Então vamos lá, preste atenção que isso é muito, muito importante, é a alma dessa metodologia. Número 1 é repetition, repeat. Exatamente, a repetição. Você tem que ter isso em mente antes de começar a usar as técnicas, durante, depois, forever, é pro resto da vida. And why, teacher? Por que repeat? Alguns alunos falam, mas é tão mecânico, que chato, que nem um papagaio. Não, esse que é o lance. Não é uma repetição mecânica e chata, é uma repetição consciente, dentro de uma ideia, de um contexto. E o porquê da repetição? A nossa boca é formada de vários músculos, né? Tem as cordas vocais, a língua é um músculo. E como todos os outros músculos do corpo, você tem que praticar, fazer um movimento repetido para se acostumar naturalmente. Quando a gente vai para a academia, quer trabalhar bíceps, tríceps, você faz aquela repetição para o seu músculo, correto? É a mesma lógica. E existem sons na língua inglesa que a gente não tem na nossa língua, no português. Por exemplo, o famoso TH. Esse é o mais famoso. O que tem de aluno que fala, teacher, it's impossible. Eu não consigo falar thank you, Thursday. E é muito difícil. No francês também tem vários sons dificílimos que a gente não tem no português. Aí você tem 2 opções. Se conformar, não tem como, eu nunca vou falar thank you corretamente. Ou você trabalhar através da repetição consciente, direcionada, para que, com o tempo, no início você repete, mas depois vai vir naturalmente. Você nem vai ter que pensar. Vamos ver um exemplo? Tem uma frase que eu gosto de brincar. Isso aqui atrás de mim é o quê? É uma tree. Repeat, tree. Que é árvore, tree, ok? And then, como a gente fala esse número? How do you say this number? 3. You see the difference? Repeat, tree, como Tiago, tatu, titi, O T do português, esse é fácil. Repeat, tree. And then, também tem a palavra livre ou de graça, que é free. Repeat, free. Repeat, vamos lá, let's go, free. Livre, de graça, free, que é o som de F, como Fafá, Felipe, f. So, free, repeat, free, tree, repeat, tree, and, aqui que está o segredo difícil, 3, look, 3. E qual que é a técnica? No Você Fluente a gente vai ver várias técnicas para você associar e melhorar a sua pronúncia. Que também se você ficar repetindo sem uma técnica, você vai ficar só batendo a mesma tecla. Então a técnica para o TH é a seguinte, vamos lá, tem 2. Uma é você coloca o seu dedo, finger, na ponta do seu nariz e para sair o som corretamente, a língua, the tongue, precisa tocar o seu dedo. Observe, eu vou falar árvore, look. Tree, não tocou. De graça ou livre, free. Agora esse número, 3, you see? 3. Do it, vai lá, coloca o dedo, the finger in the nose, don't be shy, não pode ter vergonha, né? Se solta, vamos lá. Finger, fecha a porta do quarto, ninguém vai te ver. Finger on the nose, and let's go. 3, número 3, 3. And then, você pode fazer um tongue twister, um trava-língua, que é o seguinte. 3 free trees, repeat.
3 free trees. 3 árvores de graça, whatever. Repeat, 3 free trees. Go slowly, começa devagar. 3 free trees. Now fast. 3 free trees. 3 free trees, very good. And that's it. Então, você vai usar técnicas de associação como essa, da língua no dedo, ou tenha também sopa de massinha. Repeat, sopa de massinha. Então você está falando, tem que falar obrigada, thank you. Ai, não lembro. Aí você faz assim, olha, sopa de massinha, thank you. Sopa de massinha, thank you. Que vai te ajudar. That's it. You see, it's simple, não tem mistério. E é até divertido, é até engraçado praticar assim. Então, o fundamento 1, repetition. Repeat all the time. The more, the better. Quanto mais, melhor. Não tem contraindicação para repetição. E realmente vai dar resultados incríveis. Quanto mais você repetir, quanto mais você trabalhar as técnicas, mais rápido você vai melhorar a sua pronúncia, sua compreensão, tudo, né? O seu inglês global. O número 2, number 2, está relacionado à repetição também, que é a forma que você vai repetir. Que o nosso lema, eu sempre falo, é a nossa grande a alma, de novo, da metodologia Você Fluente. Você vai repeat with intonation, repeat intonation, emotion, good, and speed. Intonation, emotion, and speed. What's this? Intonation é entonação, right? And why? Por que a gente tem que repetir com a mesma entonação, no caso do seriado, do personagem? Ou se você tiver no exterior, um americano, um britânico falar algo, você repete depois para praticar. Por que com a mesma entonação, the same intonation? Porque você vai ligar aos seus sentimentos, à sua emoção. Vamos supor que você aprenda uma expressão como oh my God, that's amazing. Aí você aprende a palavra amazing, que quer dizer incrível. Aí a pessoa falou lá no filme, vamos supor, oh my God, that's amazing. E você repete, oh my God, that's amazing. Você não vai lembrar. Você não vai estar conectando. Então, o que você faz? Você vai pensar em algo amazing for you, isso é bem pessoal, e vai falar, vai tentar imitar mesmo, meio que ator e atriz. É meio que um curso de teatro, com a mesma entonação, the same intonation. Look, oh my God, that's amazing. And then you go, oh my God, that's amazing. Então, o motivo pelo qual a gente tem que usar the same intonation and emotion, que é a mesma coisa mais ou menos, é esse, para você conectar. Vai te ajudar a não memorizar aquilo. Você vai interiorizar. Vai ser de uma forma natural. Isso faz total diferença. Você tentar memorizar algo de forma maçante, você só vai tomar raiva pela língua. Se você não gosta do inglês, você vai gostar menos ainda e não vai dar resultado. Então, tem que fazer isso. Você tem que repetir usando a sua emoção. Se envolva com aquilo, sinta o que você está falando. Intonation and emotion. And the speed, repeat speed. A velocidade. O porquê do speed? A mesma coisa, é a vida real. Se eu ficar praticando I repeat like this, very slowly, that's not real, não é real, não é natural. Na hora H, que você tiver que usar o inglês numa viagem, num call, né, no trabalho, numa entrevista de emprego, você vai, primeiro, não vai entender nada que a pessoa vai falar, porque ela não vai falar naquele ritmo, e você também vai parecer um robô. Então, the speed, a velocidade, é que dá essa naturalidade. E se for muito difícil de repetir com o mesmo speed, você primeiro vai devagar, corta em parts, little by little, e depois põe tudo junto. Cool? Então, that's it. Tenham em mente isso, os 2 pilares, os fundamentos da metodologia Você Fluente. Number 1, repeat, repeat, repeat. And number 2, repeat with the same intonation, emotion and speed. Hey, de volta a Brasília. Bem, nosso tempo está acabando, então eu gostaria de revisar que nessa primeira aula da Semana Você Fluente, a gente falou sobre as 5 barreiras que impedem você de realizar o sonho de aprender inglês. A gente também falou sobre o mito que a gente só consegue melhorar a fluência fazendo intercâmbio, morando no exterior. E, finalmente, a gente falou dos 2 pontos chaves para você conseguir colocar essa sequência em prática. Pontos muito importantes que você tem que ter em mente para conseguir realizar essas técnicas e ter resultados. Enquanto isso, se você tiver qualquer dúvida e quiser perguntar alguma coisa para mim, participe, escreva aqui nos comentários. Não importa que dúvida você tenha. E me diz, como é que foi para você? Como é que é para você? Como é que é? Você estuda inglês hoje em dia? Quais são as suas maiores dificuldades? Você se identifica com o que eu passei estudando francês? Essa frustração de nadar, nadar, nadar e não chegar a lugar nenhum?
O que você já fez? Qual é a sua história no inglês? Conta pra mim. Eu quero saber para poder entender mais e poder te ajudar de uma forma ainda mais eficiente e eficaz. E você também pode ir lá nos nossos canais do YouTube e assistir às aulas que a gente já preparou, nós da TB English, no Teacher Barbara Channel. Nesse canal nosso do YouTube, você vai ter acesso a todas as aulas que a gente já produziu. Você também pode descobrir e aprender um pouquinho mais da minha história, da minha trajetória, no meu website www.teacherbarbara.com.br. Lá você pode fazer o seu cadastro na nossa lista VIP e receber material em PDF, videoaulas gratuitamente no seu e-mail. E tem também o nosso Facebook, a fanpage Teacher Barbara Online, e lá no Instagram Teacher_Barbara. Me segue no Instagram, curte a página no Facebook e comece a mudar essa história. Comece a mergulhar de cabeça no mundo do inglês. Na segunda aula agora da Semana Você Fluente, você vai descobrir se essas técnicas vão funcionar para você também. Eu também vou falar da preparação. 3 passos fundamentais que você tem que fazer antes de aplicar as técnicas. Por isso que o nome é preparação. São preparativos para o início dessa grande mudança. E o principal, guys, eu quero começar agora uma revolução. E eu quero te fazer um convite. Exatamente. Uma revolução para a gente mudar o quadro do inglês no Brasil. Apenas 5% das pessoas do Brasil falam inglês, de acordo com estudos. E isso é algo que a gente não pode, eu me revolto em ver isso. E depois que eu descobri essa série de técnicas, eu não posso mais fechar meu olho. Eu não posso fingir que realmente é uma situação, não tem nada que a gente possa fazer. É impossível. É assim, não tem volta, não tem como eu voltar atrás. Agora que eu apliquei, que eu vi os resultados em mim, por isso que eu fico empolgada e motivada assim. E logo depois eu apliquei em vários alunos e eles tiveram os mesmos resultados que eu tive no francês, não tem como eu esquecer. Então, essa revolução que eu convido você para participar é de convidar o máximo de pessoas possíveis. Convida amigos, pessoas que você conheça, que realmente querem, que estão decididas a mudar o rumo dessa história. Compartilhe aqui a Semana Você Fluente, porque ela estará no ar somente essa semana. E nessa semana a gente vai conseguir criar uma comunidade para que cada vez mais e mais pessoas consigam realizar o sonho de ser fluente em inglês. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou professora desde 1997, são 20 anos de carreira. E nesses 20 anos, são tantas histórias que eu ouvi, tantas pessoas que eu conheci, que isso só me motiva cada vez mais a realizar o meu sonho, que é levar essa série de técnicas ao maior número de pessoas possíveis. Pessoas como a Juliana, nossa aluna, que começou a fazer aula no TB English e, primeiramente, ela queria o inglês para fazer viagens ao exterior, que ela sempre gostou muito de viajar. E, na sequência, ela precisou do inglês para passar numa prova de mestrado, que ia dar a ela uma oportunidade muito boa de emprego. Então, escuta a história da Juliana, como ela conseguiu realizar os sonhos dela, para você ver que é possível sim e que você também pode fazer parte dessa história. I'll see you in the next class, na lição 2, Lesson 2, da Semana Você Fluente. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Araújo, sou mineira e moro em Brasília há 6 anos. Estou aqui para contar um pouquinho da Teacher Barbara, a qual eu tive o prazer em conhecer enquanto fiz um curso de inglês no NP Idiomas. E de cara eu já percebi a paixão que ela tinha pela língua, né, o prazer que ela tinha em ensinar. E isso tornava o ensino bem mais leve, né, por sinal. Eu posso dizer porque eu nunca gostei de estudar inglês e com ela eu tinha prazer em ir para as aulas, né, porque ela conseguia passar o conteúdo de uma forma mais leve. Eu gostei tanto que quando precisei de aulas particulares, né, antes de fazer uma viagem, não pensei em outra pessoa a não ser a Bárbara. Nós fizemos algumas aulas, né, ela me passou várias dicas, né, situações que a gente se depara em aeroporto, hotel, no comércio. E eu quero compartilhar com vocês uma situação inusitada que aconteceu comigo. Eu estava em Praga e lá vários restaurantes aceitavam euro também, porque lá a moeda é a coroa tcheca. E então
eu estava já acostumada que aceitava euro, ia embora no outro dia e as minhas coroas tchecas já estavam acabando, né? Fui ao restaurante e depois, na hora de pagar a conta, eu tive a surpresa que não aceitavam euro nesse restaurante. E eu fiquei desnorteada e pensei, meu Deus, eu preciso arrumar. E também não passava cartão. Aí pedi para ele aguardar e fui atrás de uma casa de câmbio. Já passava de 10 da noite, então elas estavam fechadas. Eu vi um comércio aberto e pensei, tem que ser aqui para eu conseguir fazer essa troca de moeda. Aí respirei fundo e fui. Falei, vamos lá, vamos usar o meu inglês. E conversei com o comerciante, expliquei minha situação e ele fez a troca para mim, né? Pude voltar ao restaurante, pagar a minha conta e ir para o hotel tranquilo. Então, eu quero deixar registrado que a professora Bárbara, ela é excelente, ela tem o prazer em ensinar e, paralelo também a essa experiência da viagem, ela me ajudou na preparação da prova do mestrado que eu fiz. Tinha prova, né, tradução, ela me deu algumas aulas, me deu algumas orientações antes, fiz a prova com sucesso, passei e na prova de inglês eu consegui tirar nota máxima. Então é isso, pessoal.